Fala, galera, tá começando mais uma edição do nosso JohnnyCast. Vou convidar você para se inscrever no canal, para ativar as notificações, já deixar o seu comentário, a sua curtida, compartilhar aí com todo mundo. Hoje nós vamos falar de jornalismo. O Melô Fernandes, ele falava que imprensa é oposição, o resto é mercadinho, é armazém de secos e molhados. Será que essa ideia ainda vale para os tempos atuais? Eu vou ter que perguntar para o meu convidado. Ele é jornalista há quase 35 anos, já dirigiu emissoras de rádio, de TV, foi assessor de imprensa, é o presidente do Sindicato dos Jornalistas do Estado de Goiás. Hoje eu vou bater um papo com Cláudio Curado. Seja bem-vindo. Muito obrigado pelo convite, Johnny. É porque eu não sabia se eu falava bom dia, boa tarde ou boa noite. Aqui é então, o show de Truman. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu fiquei na dúvida daquela paradinha para bater o pênalti, né? Mas sim, foi para isso. É muito bom estar participando de uma discussão sobre essa, para a gente discutir jornalismo e algumas outras coisas que, inclusive, tem a ver com os podcasts, que hoje é uma forma muito interessante das pessoas se informarem. Agora, não se engana não, porque não é só jornalismo, que a gente vai para um lado, tem hora, toma uns caminhos errados e volta. Mas, às vezes, por caminhos tortos, a gente escreve certo, né? Me conta um negócio. Imprensa é oposição, jornalismo tem que fazer oposição. Essa ideia do Melô, ela voltou a vigorar ou a fazer certo sucesso, vou dizer assim, nas redes sociais, depois que o presidente Bolsonaro assumiu. E aí intensificou aquela perseguição à imprensa, né? Não só dele, como dos seus seguidores. E as pessoas falando, mas gente, jornalismo é isso, meu jornalismo tem que falar, tem que... O que você acha, Cláudio? Olha, o político inteligente, a pessoa que está em um cargo público, se ele for inteligente, não era o caso agora do desempregado Jair Messias Bolsonaro, que agora está sem emprego. Já foi, acabou. Agora você imagina uma pessoa idosa, sem qualificação nenhuma, desempregada. Eu lamento muito por ele, mas o que acontece? Um político, se ele for inteligente, ele é cercado de assessores. O assessor sempre vai falar que você está certo, que o governo está ótimo. E se o político for inteligente, não for o caso, ele vai querer que a imprensa seja muito atuante para mostrar os erros. Não é para criticar por criticar, é para criticar para que ele corrija os erros, que todo governo vai ter erros. Por mais que as pessoas sejam bem intencionadas em fazer as coisas, às vezes vai fazer errado, às vezes vai fazer um mal feito com desvio de verbas, e aí a imprensa está aí para que seja presidente, governador, prefeito, eles possam sim fazer correções em seus governos para bem usar o dinheiro que é nosso, que eles estão só administrando, contratados temporariamente pelo povo. Né? Então, se o político for inteligente, ele vai querer, sim, vai bancar. Aqui em Goiás a gente teve uma história muito interessante, no início da década de 80, que era um governador, embora tivesse um curso superior, ninguém sabe como, que era o Ari Valadão, que era tido como um caipira lá de Anicuns, não falava certo, mas foi o governador que mais incentivou, inclusive, a imprensa que falava mal dele. E ele falava assim, eu preciso das pessoas que falem mal de mim para que eu responda, corrija e as obrigue a falar bem depois. Pro político, assim, pra pessoa, né? Qualquer pessoa em geral, que ela é bem assessorada, que ela é boa de oratória, ela tem uma comunicação boa. Às vezes você apontar o erro é uma oportunidade dela falar daquele assunto e expor outros pontos, né? A gente vê muitos políticos, donos de empresa, pessoas famosas, utilizando dessa habilidade. Quer dizer, você me traz aqui algo que você acha que pode ser uma fraqueza minha, mas você me dá a oportunidade de eu responder e trazer outro lado desse assunto que talvez as pessoas nem conhecessem. Você não acha que o problema aí... E aí eu vou estender, como você disse, o Bolsonaro agora tá em outra e tal. Ele está na fila do Cine nesse momento. Vamos falar, no geral... não é um problema aí de comunicação? Você não acha que para certos cargos as pessoas estão se preparando pouco nesse critério de se comunicar, de conseguir falar sobre os assuntos, de entender sobre o que está fazendo? Porque muitas vezes dá a impressão que a pessoa está fazendo o negócio que ela não entende muito. Olha, tem esse aspecto. Às vezes a pessoa, vamos pôr na parte política, o cara é muito bem articulado na política, né, tem os contatos, tudo, mas na parte de comunicação ele entende muito pouco.
A pessoa, se ela não tem uma formação na comunicação, não tem faz um curso, faz um media training, ela tem que ter uma estrutura paga pela empresa dele, no caso de um artista, ou político paga pelo poder público, pela gente, para fazer o trabalho de comunicação bem feito, e aí muitos assessores de imprensa se confundem, que eles acham que assessorar uma pessoa, seja um político, seja um influencer, seja um artista, é esconder o mal feito e tentar passar só o bem feito. Não, ele tem que ter resposta para o mal feito, por quê? Nós somos seres humanos, nós erramos, nós acertamos, e na hora do erro, como você bem disse, pode ser a possibilidade dele, do erro, fazer um acerto. Uhum. Né? Eu critiquei, eu falei que nordestino não sabe votar. Tudo bem, então agora eu vou fazer um show no Nordeste com a renda destinada às famílias que não têm... Quer dizer, o cara pode pegar uma oportunidade e vou fazer um show que ninguém... Vou fazer 10 shows no Nordeste, porque os caras estão montados na grana, vou fazer uma turnê no Nordeste de graça, só para me redimir com o povo que eu falei mal. Seria uma oportunidade. Uhum. Né? Então, assim, aí depende também do time do artista, do time da estrutura, que hoje, até gente que está em A Fazenda tem estrutura, tem equipes, né? Você vê nos jornais, a equipe da fulana de tal, a equipe. Cara, mas é impressionante como todo mundo tem gente tem que só vive uma disso. equipe. Tem gente Não, que só vive disso. eu sei aqui no nosso podcast que a gente tenta falar. Pô, acabei de encontrar a pessoa no supermercado, cumprimentei e falei, cara, vamos lá bater um papo comigo? Conheço das antigas. Ele, vou passar o telefone aqui do meu assessor, que aí você conversa. Então, a assessoria de imprensa, muitas vezes, cria até um pouco dessa barreira, assim, do acesso aquela coisa de criar dificuldade para vender facilidade. Pois falando, olha, como é que ele é tinha 500 convites, mas aí eu dei um jeito, encaixei para participar do seu podcast. Às vezes o cara está sem fazer nada, o telefone não está tocando, tem 3 dias. Deixa eu ver a minha agenda aqui, Minha Johnny. agenda vazia. Aí o cara fala assim, rapaz, minha agenda está mais vazia que a do Bolsonaro nos 2 últimos meses. Consigo encaixar aí, vamos ver. Mas tem esse rolê. Agora, pegando essa parte, você foi assessor de imprensa de políticos, né? Muitos. Então. De vários, da esquerda para a direita. Da direita para a esquerda. Da direita para a esquerda ou da esquerda para a direita? Você parou onde? Não, eu parei. A última assessoria que eu fiz agora foi do candidato governador do PT aqui em Goiás. Mas, assim, lá na Prisca Zeres, eu assessorei o deputado Roberto Balestra, fiz uma assessoria muito rápida a pedido de um amigo meu, por Ronaldo Caiado, na candidatura dele a governador. Né? Então, porque assim, independente do partido, há pessoas boas e ruins em todos os partidos. Há pessoas honestas e desonestas em todos os partidos. Então, eu vou muito pela conversa que eu tenho com a pessoa e pela intenção dela. Eu sou um cara conservador, mas é um cara que não quer roubar. Então, esse cara, eu me proponho a trabalhar com ele. Eu costumo falar assim, quando eu vou fazer campanha no interior, a primeira coisa, eu vou andar na cidade para saber quem é o candidato. Porque eu falo assim, eu ser cúmplice do malandro, eu não vou ser. Eu ser parceiro de um candidato que pode melhorar a cidade, aí eu vou ser. Graças a Deus, todas as campanhas que eu fiz, nenhum dos prefeitos eleitos teve nenhuma denúncia de desvio de verba. Já é uma vantagem, Vamos falar disso. Você não acha que muitas vezes, aí tratando a comunicação como um trabalho, né? É um emprego, você precisa trabalhar para receber e tudo. Você não acha que muitas vezes os comunicadores relativizam ali os candidatos, assim? Porque, querendo ou não, uma grana que vai entrar... E aí a gente vê grandes comunicadores, apresentadores, jornalistas, né? A galera defende, mas não é bem assim. Mas tem um lado bom. Você não acha que acontece essa relativação de pegar o cara que é um merda total e você tentar mostrar o lado bom para garantir mesmo assim esse trabalho? E como é que você encara isso? Porque também negar este trabalho também não seria... Eu acho que, por exemplo, tratando de prefeituras, de governo, mas basicamente prefeituras, o grande erro, a burrice que os caras cometem é querer fazer a comunicação no último ano. A comunicação tem que ser feita a partir do momento que ele tomou posse, ele tem que trabalhar a comunicação, né, seja nas redes sociais da prefeitura, seja em outras ações. Aí o cara não faz merda nenhuma 3 anos e quer fazer tudo em 1 ano, e aí você tem um problema financeiro, porque você teria que fazer uma média, e o cara não tem mais média nenhuma para fazer. E depois eu fiz uma campanha assim, o cara ele era muito bem visto, só que não tinha comunicado nada. Quando eu cheguei na cidade, que ele me apresentou a pesquisa, que o opositor tinha 60% de intenção de voto na espontânea,
Falei assim, você acha que eu ganho? Eu falei, não, nós vamos trabalhar para você sair com a imagem boa, porque você já perdeu a eleição. Olha o menino do supermercado aqui, agora tá querendo Não, marcar. não, agora manda passar depois. Manda passar depois. Manda passar depois. Olha, agora eu vou te cutucar, então. Você chegou aqui, a gente deu aquela zoada no Bolsonaro, muita gente já fechou o vídeo, não tem problema. Você trabalharia para ele se ele te convidasse para ser assessor de comunicação? Não, é porque eu primeiro não concordo com a pessoa dele, um cara que é misógino, né, que critica a mulher. Eu já peguei uma vez, quando eu trabalhava na Prefeitura de Goiânia, eu chamei um funcionário e disse, ele tinha agredido uma ex-namorada, eu disse para ele que se ele repetisse, eu ia no prefeito que tinha me convidado e ficaria eu ou ele. Eu não admito e não trabalho com quem maltrata a mulher. E o Bolsonaro é um cara, não sei se ele teve algum problema no quartel afetivo, alguma coisa assim, né? Mas ele é um cara que parece que não gosta de mulher. Ele maltrata as mulheres. Entendeu? E mulher para não ser maltratada, não. Você tem que respeitar todos os seres humanos. Aí ele maltrata a mulher, ele fala grosso, ele nunca xingou um jornalista homem, a não ser um que ele falou que o cara tinha cara de viado. Né? O resto ele só fala grosso com mulher. Porque ele nunca falou com um cara de 1,90 m grosso para o cara enfiar dar uma porrada nele? Por que ele não fala agora que está desempregado, fala grosso com alguém para o cara correr atrás dele? Então, assim, eu não trabalhei, eu vou pro perfil da pessoa. Se a pessoa, primeiro, segundo, que eu trabalhei no Congresso, e lá no Congresso tinha uma piada, era assim, a boa parte dos deputados fazem rachadinha. Isso não é privilégio da família Bolsonaro. Só que você passava no corredor, o cara falava assim, olha, se você passar no gabinete daquele deputado do Rio, lá você vai chegar a ouvir voz, tal a quantidade de fantasmas que tem lá dentro, que é acima da média. Entendeu? Então, assim, é um cara que desviou dinheiro público, né? Não fez nada no governo. Eu não trabalharia, até porque, assim, para fazer isso eu prefiro ficar em casa. Entendeu? Vamos falar do media training, que você trabalhou com políticos e tudo. Geralmente... Assim, primeiro vamos explicar o que é para as pessoas entenderem, para quem não sabe entender o que é o media training. Vamos traduzir, né? Porque tudo é agora em inglês. O media é treinamento para a mídia, treinar a pessoa para poder dar uma entrevista, né? Se portar diante da câmera, um debate, falar no rádio, falar na televisão, postura, né? Gestual, como é que ele sai de perguntas embaraçosas. Esse é o treinamento para enfrentar a mídia. Vamos traduzir mídia training para treinamento para não vou enfrentar, não, porque fica parecendo que eu posso, para encontrar a mídia. Pronto. E não se sair mal na mídia. Ótimo. Quando você recebe esses convidados, esses candidatos, geralmente, com quem você vai trabalhar, qual que é o primeiro problema assim, que você vê que você precisa resolver? No aspecto da comunicação mesmo. Às vezes, você tem que pedir para ele passar para um fonoaudiólogo. Porque tem gente que não consegue conversar, tem gente que fala muito para dentro, né? Às vezes fala muito rápido. Por exemplo, ele faleceu ano passado, seria complicado assessorar o deputado lá da região Nordeste, o Iso Moreira. Porque o Iso Moreira, ele falava, você não entendia. Você já chegou a falar com ele? Não. Ele falava assim, não, eu estou aqui no programa do debate aqui, no podcast, que é muito interessante. Mas às vezes só mexer um pouquinho no sintonizador que não, encaixa. Ou para alguém fazer legenda embaixo também, né? Fica difícil. Parece então, o deputado João Plenário. Não, o João Plenário, aliás, um grande artista, eu adoro ver aquele negócio. Porque Saulo Laranjeira. Porque ele sai muitas vezes do script e dá susto no Carlos Alberto, que faz a escada para ele, né? Mas assim, tem pessoas que têm dificuldades iniciais muito maiores, né? Mas vai depender primeiro de saber da idoneidade da pessoa. No caso de Brasília, quando eu vi onde que eu estava quase entrando, eu peguei o carro e vim embora. Falei, olha, muito obrigado, eu tive um convite. Na hora eu arrumei um convite no telefone lá e nem voltei. O cara, não, mandar nota nada, vocês não precisam pagar, não. Nem a gasolina. A gente está falando do político que você vai transformar em comunicador. E o comunicador que vira político? O jornalista. Você acha que o jornalista... Você acha ok quando um jornalista vai por esse caminho da política? Você já pensou em seguir esse caminho? Johnny, a pessoa tem que entender que na política, como na vida, você vai, em campanhas, particularmente, você vai encontrar o melhor e o pior do ser humano. Então, às vezes, você acha um cara que é seu amigo de infância que ia te apoiar e o cara te dá uma facada nas costas. E, às vezes, de onde você não espera, um cara fala, não, vou fazer uma reunião para você, com os amigos meus, gostei demais do que você falou. Já teve campanha que aconteceu isso. Então, você vai encontrar o melhor e o pior do ser humano. Então, o comunicador, enquanto ele está
fazendo uma atuação político-partidária, porque política você faz todo dia. Sim. Né? Se você chegou em casa, meia-noite, bêbado, dormiu no sofá, no outro dia, o que você vai fazer de manhã? Você vai arrumar a casa, você fazendo política de aproximação com o adversário. Você vai arrumar a casa, perguntar se não tem que fazer um supermercado. Você vai ficar manso uns 3 dias para fazer política doméstica, mas é política. Isso é uma lembrança sua ou você está dando um exemplo? Não, estou dando só um exemplo. Estou dando só um exemplo, tá? Claro, entendi. Não, é por aí. Tá. Mas você faz política sempre. Sim, claro. Né? Então, assim, aí você vai... Estamos falando de política partidária, política eleitoral. Sim. Né? Então, assim, a pessoa vai ter que entender que não vai ser sempre do jeito dela. O Silvio Santos, quando foi candidato a presidente, ele era dono da empresa, eu mando, você obedece. No partido, você manda, às vezes a pessoa não obedece. E como é que você vai contornar isso? É no diálogo, é na conversa, né? Ou é em votação, que aí a democracia é assim, tirando para alguns lunáticos da porta de quartel. A democracia, e aí é do Milor também, democracia é quando eu ganho, mas quando eu perco também é democracia. Né? Aí tem gente que acha que democracia é só quando ganha. E se não ganha, eu quero que o meu ganhe. Aí não é democracia. Então, sim, a democracia te impele, te exige o diálogo permanente. Né? Seja dentro de um partido, seja na empresa. Né? Porque você é dono da empresa. Mas se você pegar e falar que é para fazer e o pessoal não quiser fazer corpo mole, a coisa não vai andar. Então, a liderança, por mais que você seja o pagador do salário, né, você vai ter que convencer as pessoas para as pessoas fazerem e depois fazerem bem feito. Porque senão, só por fazer, às vezes vai fazer merda e você vai perder o tempo, perder o dinheiro e ainda vai ficar puto com isso. Quando você falou aí a democracia é quando eu ganho, mas também é quando eu perco. Você lembrou bem a história dos quartéis aí tudo, mas eu vou trazer isso um pouco para a comunicação também, que as pessoas que não concordaram com a imprensa do jeito que ela sempre existiu no Brasil, uma imprensa livre, uma imprensa que denuncia, uma imprensa, enfim, que noticia realmente. Tem uma outra frase, que agora não vamos lembrar o autor, que fala assim, jornalismo é quando você publica o que eles não querem que você publique, o resto é publicidade. Sim. É basicamente a frase do Milor. Então, o resto é secos e molhados. Né? Então, eu queria saber... E tem um detalhe, por exemplo, se você publica, assim, em Goiás tem muito disso, e todos os estados são assim, se você publica contra o meu adversário, você é um jornalista do caralho, você é bom, a imprensa é livre. Aí quando você fala de mim, fala, não, você está me perseguindo. Maldito comunista! Chega quase, agora está na moda chamar isso, né? Então, quer dizer, aí quando você é contra o adversário, você é um puta jornalista, quando é contra mim, você está me perseguindo, o que você tem contra mim? Né? Não é isso, é que você também, como eu disse no início, todo mundo erra, todo mundo acerta, nós somos seres humanos. No momento que você errou, você deixou o rabo para ser puxado, amigo. Então, paciência. Então, e aí, indo por esse lado, né, para concluir aquele raciocínio, as pessoas começaram a criar as próprias notícias. Sim. Aí a gente traz essa história das fake news. Quer dizer, eu já não confio nas fontes que já existiam, as fontes que já tinham credibilidade do jornalismo, da imprensa, mas aí começa-se uma fábrica de notícias alternativas ali para alimentar esse outro campo, para tentar entrar num embate ali com essa imprensa, né? E aí eu queria perguntar para você das fake news, como é que é ser jornalista num mundo onde todo mundo tem acesso aos meios de comunicação, tem acesso à internet e pode produzir notícia o tempo todo. As pessoas têm acesso aos meios de desinformação. Exato. E aí, como é que você combate o fake news? Fazendo mais e melhor jornalismo. Porque se você tem lá, eu ouvi dizer, recebi uma mensagem, você ficou sabendo que o artista tal morreu? Aonde você vai procurar para checar a informação? Você vai buscar num site de jornalismo ou num blog de pessoa que faz jornalismo sério, mesmo não sendo jornalista. Então, por quê? Quando você procura um site, vou procurar no UOL, vou procurar no Globo, vou procurar no G1, né? Por que você faz isso? Porque debaixo do trabalho de jornalismo tem uma coisa que a gente construiu ao longo de décadas que chama credibilidade, que é a técnica do jornalismo de apurar a informação, de não publicar a informação, ou se publicar a informação correta, corrigir imediatamente após ficar sabendo a veracidade. Então, você vai atrás da informação correta. Tanto que no governo Bolsonaro, no que acabou, você teve um aumento
da audiência dos telejornais e dos sites de jornalismo. Por quê? Ou você vai se informar bem informado em sites de jornalismo ou de jornalistas, ou você vai atrás do fake news e vai ter uma deterioração mental para acabar correndo atrás de disco voador, né, e dando sinal para General das Galáxias, como muito maluco fez esse corte quartel. Mas é isso. Antigamente, a gente dava credibilidade a uma notícia se ela saísse no jornal. Se acreditava se tivesse saído no jornal. Se ouvia um fato, você ia pesquisar. Não, deixa eu ver aqui se hoje em dia, né, um site postou, faz isso. Só que agora existe um movimento contrário, que é sai a notícia, né? Existe um fato, ele é noticiado e as pessoas começam a criar argumentos para tentar fazer com que aquilo seja esquecido ou para transformar aquilo numa mentira ou para dizer que está distorcido. É o termo que o bolsonarismo usa muito, é a questão da narrativa. Ah, é? Né? Porque assim, aí é um paradoxo. O que você está me dizendo, a pessoa vai buscar confirmar a informação num grupo de WhatsApp que a tia dele ouviu dizer que a amiga foi passar na porta do Sírio-Libanês e viu o cadáver do Lula que morreu pendurado no seu estandarte. Isso aí, mas isso aí é loucura já. Isso aí. Inclusive que o cara que faz o papel de Lula, ele pediu mais para ter que cortar o dedo para ficar mais... Teve isso, não sei, e aceitaram, será? Isso é mentira, não acredito. Nós estamos aqui rindo de fake news, né? Deus, cara. Antes que alguém acredite. Isso, não, mas se a gente pensar nas eleições de 2018, a quantidade de fake news e mamadeira de piroca... O que é o paradoxo? É que, como eu disse, aumentou a audiência dos telejornais e dos sites de jornalismo. As pessoas acham que estão cansando. Você está me dizendo que há esperança. Eu acho que as pessoas estão cansadas do excesso de fake news, do excesso de desinformação e estão buscando voltar à fonte original da informação, que é o jornalismo bem feito. Eu acho que você deu a solução aqui agora, quando você citou esses absurdos. É porque fake news era só uma mensagem, era uma coisa pautada no ódio, na desinformação e tudo. Agora eu acho que a gente tá começando a enxergar meio que a loucura mesmo da galera. Falar, não, vocês estão meio biruleibe aí, vocês estão doidos. Porque assim... A partir do momento que a pessoa bota o celular na cabeça e faz sinal pro disco voador vir... Se você acreditar... Quer dizer, mas tu não acredita em extraterrestre? O meu medo é que aquele povo que tava na porta do quartel lá perto do aeroporto, vocês correndo atrás de avião. Entendeu? Jogando pedra e tudo mais. Jogando pedra, anotando a placa, né? Que passou em excesso de velocidade aqui por cima, né? Entendeu? Tem de tudo. Não, mas peraí, você falou um ponto, porque tem uma pérola do jornalismo brasileiro, que é a entrevista que o SBT fez com o ET Bilu. E aí você agora vai me dizer que você não acredita em extraterrestre, ô Cláudio? Olha, eu vou ficar te devendo essa informação, até porque eu não vi essa entrevista. Não vi, cara. É fantástica. Eu acho que eu tinha sido abduzido no dia e não vi essa entrevista. A coisa fantástica. Eu vou pedir pra gente colocar um trecho da entrevista do ET Bilu. Eu vou colocar pra você, inclusive. Roda pro Cláudio entender o que é o ET Bilu. Bilu diz que quer dar um recado. Qual a sua mensagem para a Terra, Bilu? Apenas que busque conhecimento. O contato foi de pouco mais de 10 minutos. Cara, é muito ruim. Não, é incrível. Apenas que busque conhecimento. Olha, cara, eu até hoje... Foi a Record, gente, não foi o SBT corrigindo. Eu até hoje acreditava, pelos filmes de Hollywood, ET, extraterrestre, que o ET falava inglês. Agora eu descubro que ele é poliglota, ele fala português também. Com voz de criança! Ele fala português. O ET Bilu fala com a voz que eu falo com os meus gatos. Eu achei incrível, assim, que eu esperava que ele fosse falar inglês, que era o normal, né? Que a gente foi criado com o ET falando... Cláudio. Go minha home. Casa. Go home, não sei o que. Ele falava inglês. Eu assisti dublado. Sim, pra mim, ele sempre falou português. Ah, então é isso, entendeu? Mas é incrível as pessoas se disporem a um papelão desse em busca... A busca pela audiência... Não pode você jogar o jornalismo no lixo por conta disso. Pois é. Você imagina você mandar uma bobagem. equipe, cara, pro meio do mato. O repórter sério, o repórter estudou, o repórter tem um trabalho sério. Mandar o cara pra cobrir um negócio Bilu, desse. Formiga pegando no meu pé. Só faltou o Bilu falar isso lá. Fala, Bilu! Formiga subindo na minha perna. Vai tomar um suco.
louco. Cara, não dá. Eu ia rimar, inclusive. Não pode. Agora, aí a gente entra nessa coisa do jornalismo que muitas vezes é feito pro espetáculo. Sim, para entretenimento. Mas depende, porque tem o espetáculo do entretenimento, que é uma coisa. O Domingo Espetacular vai conhecer as formigas, é umas coisas. E tem Mas há verdade na informação. Essa do Bilu. Ok. Né? E tem o jornalismo. Tirando eu ver a certidão de nascimento do Bilu. O Bilu, cara. Cara, para saber. O Bilu veio. Ele falou assim: por que você veio para a Terra? Porque eu não gostava, minha mãe me chamava de Bilu, eu viajei. Né? Porque se triste. Vai que ele não chama Bilu, vai que ele chama outro nome, né? Porque marciano com o nome Bilu, francamente, é difícil. Pois é. Tem esse jornalismo aí do programa do Ratinho, do Lendas Urbanas, dessas coisas, de pegar esse tipo de coisa sobrenatural, essa coisa mágica, fantasiosa, que eu já acho diferente, mas você falou, entretenimento, vou considerar. Mas tem o jornalismo que, com a desculpa de informar, é aquele jornalismo munducão demais, cara, que se pauta na tragédia, na violência, na merda acontecendo. Olha lá, vai matar! Sabe, coisa ao vivo. Mas, infelizmente, as pessoas são mórbidas. Tem um acidente de carro, as pessoas param para ver. E ali, de 200 que pararam, tem um que é médico para descer para socorrer a vítima. Né? E aí, eu falo com muita propriedade que eu trabalhei com o deputado Sandy Júnior. E, durante um tempo, até com uma conversa que eu tive com ele, eu fazia o texto do quadro Munducão do programa dele de rádio. Mas porque as pessoas gostam. A gente tem uma coincidência, porque eu já escrevi carta para o Detalhes da Minha Vida. Entendeu? Pois é, então, assim, as pessoas gostam do mórbido, tanto que os programas policialescos, né, eles têm audiência por conta disso. As pessoas gostam de ver. Olha, quando eu fui diretor da televisão, um dia eu cheguei para o pessoal e falei assim, olha, não é mais para mostrar cenas das pessoas mortas em acidente e tal. Nós vamos entrar na casa das pessoas ou na hora do almoço ou na hora do jantar, que é o horário do jornal. Então, vocês vão filmar assim, um pé, uma mão, uma mão esticada no asfalto, assim, você filma a mão, a pessoa vai entender que aquilo é uma pessoa que está desfalecida ali, um pé, né, a moto destruída. Você não precisa fazer igual o filme americano, que é sair no miolo da cabeça para fora para a pessoa saber que ela morreu. Então, você tem formas, tem linguagens que podem induzir. E isso foi uma reunião que eu fiz com o pessoal da cinegrafia. Eu falei assim, vocês vão fazer esse tipo de tomada nas cenas, de acidente, de polícia, porque nós não vamos entrar na casa da pessoa. Eu falei isso, nós não vamos entrar na casa da pessoa ao meio-dia e pôr um cadáver em cima da mesa dela para ela almoçar. E as pessoas põem o cara lá esticado, lá com 10 tiros. Não, eu posso dizer que o cara foi morto com 10 tiros, mostra o pé dele e o resto é a credibilidade do meu trabalho. As pessoas gostam dessas coisas. Mas gostam, agora, infelizmente porque ano passado, um dos seriados que mais viralizou foi o tal do canibal americano lá, o Jeff Dahmer, que era o próprio nome já diz. O cara é um monstro. O cara matava gente. Psicopata, um doente, absolutamente. E bombou as pessoas, ficaram. As pessoas gostam da morbidez. Nisso. Né? Tanto que eu falo, tem um acidente que as pessoas todas param, ninguém lá vai ajudar. Né? A pessoa para ver se tem morto, se tem um cara caído, está lá o corpo estendido no chão. Não, é a morbidez, né? É a finitude do ser humano, ela atrai o ser humano. Né? E aí isso vira audiência, vira dinheiro em programas sensacionalistas. Vou pegar essa coisa que você falou da reunião que você fazia com a equipe na TV. Você foi diretor de qual TV? A TV Brasil Central. TV Brasil Central. Não tem aquela história da comunicação ser acessível? Como é que funciona essa coisa ali na edição de um telejornal? Eu queria que você falasse dessa coisa do texto, porque o jornalista ele precisa se fazer entender quando ele está passando uma notícia. E uma vez eu vi uma palestra da Zileide Silva, que ela brincou com a história do Homer Simpson. Ela falou, será que o Homer vai entender essa matéria aqui? Será que ele vai entender o que eu estou dizendo? Eu fiquei com esse negócio na cabeça e eu queria que você me falasse mais disso. Eu vou te contar uma história, né? Não é um caos, é uma história que eu tive uma vez em São Paulo. E, por acaso, eu fui apresentado ao Evandro Carlos de Andrade. Para quem não conhece, foi o diretor do Jornal Nacional durante muitos anos. Era o chefão do jornalismo,
o que o Ali Camel hoje é na Globo. Ele era o chefão do jornalismo. E aí, conversando na mesa com ele, com o pessoal, na época a TBC, que era ligada a Bandeirantes. E ele falou, não, eu acabei de sair de uma reunião na Globo aqui, que eu fui perguntar para os repórteres como é que eles escrevem um off. E aí uma repórter disse, olha, eu vou para me escrever o off, eu penso na minha avózinha lá de Minas Gerais, que é analfabeta, porque se a minha avó entender meu texto, o texto simples, atenção, você que é jornalista, não quer dizer texto pobre, não. O texto simples, se a minha avó analfabeta entender, o diretor da emissora entende, o engenheiro entende. E, às vezes, se eu fizer um texto para o engenheiro, a minha avó não vai entender. E ele falou, então você escreve, eu escrevo para a minha avó. E aí, ele na roda lá na redação da Globo São Paulo, alguns começaram a rir, virou e falou assim, não riam, a partir de hoje eu quero todos escrevendo para a avó da Helena de Gramont, que é a nossa repórter. Sensacional. Todo mundo para a avó. Então, assim, Sensacional. é isso. Agora, tem que entender que texto simples não é texto pobre. Claro. Tem gente que faz um texto tentando ser complexo e é um texto de uma pobreza, né, que dá dó. Aí é porque a pobreza? Porque jornalismo, boa parte de jornalismo não lê nada. A não ser, quando eu vou fazer palestra em universidade, eu falo assim, você não se fie, você sabe escrever? Não, você tem que escrever mais que os 140 toques do Twitter. E você não tem que só ler os elogios que você recebe nas outras redes sociais, porque é um lugar que você é perfeito, você é lindo, maravilhoso, né? Se bem que agora as pessoas estão muito à vontade para poder criticar, até quando não foi, mas aí não eu foi te solicitada a opinião. Mas eu não aceito sua opinião. Eu te cancelo. Isso, em vez eu de, bloqueio. de me questionar se a sua opinião tem alguma veracidade, eu simplesmente não aceito e te bloqueio. É isso. Te cancelo. É Pronto. isso. Né? Então, assim, porque as pessoas hoje estão com dificuldades de aceitar críticas, né? E a autocrítica é muito mais difícil de fazer do que receber a crítica. Então, a pessoa tem que entender a crítica e o jornalista ele tem que estar lendo sempre, né? E não é ler o texto de redes sociais, é ler muito, ler livros, ler clássicos, né? E, principalmente, para escrever bem, você tem que escrever muito para você vir cortando e aí fazer um texto bem feito, mais simples, sem ser pobre. Esse é o grande dilema. Eu gosto muito do Luiz Fernando Veríssimo. Tem uma frase que atribuem a ele, porque também toda frase é do Luiz Fernando Veríssimo não, na internet. As outras né? são da Clarice Lispector. Exato. Mas tem uma frase que, sendo dele ou não, Se é foi ele, muito dela. boa. Se foi ele, muito dela. boa. São os dois que fala, escreveram pra o importante internet. não é escrever certo, é escrever claro. Por exemplo, dizer escrever claro não é certo, mas é claro. Sim. Entendeu? Então é isso. As pessoas têm dificuldade. Então, é um exercício cotidiano, né, de se escrever bem, de contar aquela história, mas contar de uma forma que seja acessível ao cara que está dentro do elevador com você, que é doutor em qualquer coisa, mas acessível também ao porteiro do prédio, que precisa também entender a informação. Então, essa é a dificuldade. Como é que eu vou atingir diferentes níveis de ouvinte, de telespectador, de leitor, que tem diferenças culturais abismais. Mas ao encontro disso aí que você está dizendo, a gente vê uma evolução até na postura do jornalista. Aí, falando aqui do repórter de TV, o apresentador de TV, ele já se veste de uma maneira um pouco mais despojada, ele já comunica de um jeito um pouco mais... informal, do dia a dia das pessoas, né? Batendo um papo mesmo. Antigamente a notícia era passada aqui, né? Agora não, agora tá mais nessa coisa do bate-papo. Acho que até por conta das redes sociais, né? A gente vê quem são os jornalistas que estão apresentando o jornal, a gente acompanha a vida e tudo. Então já não tá aquela coisa muito engessada. Você concorda? Eu acho que tem uma informalidade na apresentação, na chamar o repórter, né? Mas a pessoa tem que ter o cuidado com a qualidade da informação. Entendi. Se vai chamar, tem uma apresentadora que eu acho uma bobagem, ela despede no telejornal de Gama, um beijo para vocês. Não, primeiro que você não precisa mandar beijo, porque eu não sou seu amigo. Né? E segundo... venha com intimidade! E segundo, né, por favor, não vamos ser serial killer da língua portuguesa, né? Não vamos ajudar a empobrecer a língua, né, chamando um beijo para vocês. Né? Você manda beijo para 7, né? Mas você manda beijo só para 6, né? Então, é complicado. Quer dizer, aí a questão da informalidade que está sendo trazida da rede para dentro dos meios tradicionais, ela não está acrescentando na qualidade da informação.
E as pessoas estão ali, não é para receber que você me mande um beijo para mim. Eu quero receber informação. Eu estou vendo o telejornal para tentar receber informação de qualidade com veracidade. É para isso que eu estou vendo esse telejornal. Mas essa informalidade na comunicação, aí eu estou te perguntando real, não aproxima também o telespectador de quem está comunicando, o telespectador da emissora? Não derruba essa barreira, assim, de que eu sou jornalista, eu sou muito importante, eu estou te passando essa informação aqui do meu jeito. Quando você se aproxima da pessoa, às vezes fazendo uma brincadeira dela, um beijo pra vocês, um negócio, um tchau, obrigado, que a gente conhece. Não é uma coisa, assim, que pode aproximar também? Olha, eu acho que falta exatamente uma resposta para essa pergunta. Porque, não, sabe por quê? Porque você mede, a pesquisa que você faz... de telejornal, de rádio, de jornal, é só sobre a audiência. Mas não tem lá, dentro da pesquisa, assim, como você entende a forma de apresentação espontânea. Ainda não foi feita essa pesquisa, eu desconheço, para saber se isso ajuda, por exemplo, em aumentar a audiência, em diminuir a audiência, em aumentar a credibilidade. Então, a pesquisa você está ouvindo que rádio, você está vendo que televisão, fim, ou o aparelhinho, como a Cantar, como a Ibope fazia, põe o aparelho na casa da pessoa e mede a partir do aparelho estar ligado naquele lugar. Mas sim, o aparelho está ligado, mas a pessoa está lá assistindo e ela levantou para jantar. Né? Ou a pessoa está com a TV ligada, mas está no WhatsApp, não está nem sabendo o que está passando. Então, hoje, o tipo de pesquisa que é feita é uma pesquisa muito falha. Eu acho que os veículos precisam aprofundar, né, a forma... o conteúdo das pesquisas para chegar à resposta para essa pergunta que você fez. A informalidade ou a formalidade, ela afasta ou aproxima o telespectador do programa, ou ele vai lá para ouvir o conteúdo e não importa se é formal ou informal a apresentação. Está faltando esse tipo de pesquisa para as emissoras, até para direcionar o produto, porque você leu a biografia do Boni, que foi o cara que montou o padrão Globo de qualidade, ele fala assim, televisão para mim, o que é o programa de televisão? O programa é o que vai entre os comerciais. Para ele era o comercial. O cara fala assim, olha, vou fazer um projeto de um podcast. Isso vende? Que se não vende, ele não vai botar dinheiro. Então, assim, o que é o programa que passa de noite lá, aquele de pessoal cantando lá? Isso vende? Isso vende? Então, tá. Quantos blocos nós vamos ter? Quantos anunciantes? Então, tem 20 anunciantes, então eu tenho um bloco de 5 anúncios, eu tenho outro bloco de 5 anúncios, e no intervalo de um bloco para o outro entra o povo cantando. A lógica dele é a lógica comercial. Né? Porque ele precisa de vender para faturar, para pagar toda aquela estrutura. Então, está faltando esse tipo de pesquisa para se aprofundar se a internet, se as redes sociais estão interferindo positivamente ou negativamente nos telejornais, na informação, e de que forma pode haver alguma influência no formato ser espontâneo ou não de apresentação. Então, qualquer coisa que a gente falar que vai ser achismo. Sim. Eu acho assim, vocês que trabalham em televisão, que estão nos assistindo, eu acho que é a hora de começar a pensar em tratar com mais profissionalismo esse aspecto do produto que é uma indústria do produto que vocês estão disponibilizando. Às vezes você está me vendendo um produto e eu só tenho aquele produto para comprar, eu não gosto da cor do pacote da bolacha, mas só tem que bolacha, eu vou comprar ela. Então, às vezes, se você trocar a cor do pacote, você vai vender mais. E a pesquisa é para isso. Ô, Cláudio, como é que você vê o mercado do jornalismo? Primeiro eu vou fazer uma introdução falando pegando o gancho nisso que você falou e trazendo uma outra informação, que é o fato de que nas últimas eleições, uma das maiores fontes de informação das pessoas foram, acredite, perfis de fofoca em redes sociais. A gente teve o exemplo de um perfil chamado Choquei, que despontou assim como agente de informação durante a campanha eleitoral de 2022. Então, são novas formas de se fazer... Mas aí é um jornalismo de entretenimento, mas as pessoas estavam ouvindo... Se a partir do momento que o cara começa a matar a pessoa de manhã, de tarde, tem que ressuscitar, ele não teria a quantidade de acesso. Ele fez jornalismo. O jornalismo de entretenimento, sim, mas foi feito jornalismo, porque o cara tinha que checar. Olha, realmente o cara morreu, realmente o cara separou da mulher, realmente o cara brigou, deu um soco na cara do outro num programa de televisão. Né? Se só falar, depois ter que falar de manhã e desmentir à tarde, não teria a audiência que tiveram. Pegando aí
como exemplo esses novos meios, né, esses novos veículos até para se comunicar, né? A gente tem o Twitter aí que bomba, né? Recentemente inauguraram Cu, que eu não sei se você abriu. Não. Tá, mas tem. Você conheceu essa rede social? Uma rede social Não, indiana. eu só abro pro meu proctologista. É K-O-O. Não, é sério, uma rede social parecida com o Twitter. Acho que ela é Todo chinesa, mundo né? entrou. Assim, Ela é indiana. Ah, cara. E aí são esses microblogs que as pessoas vão compartilhando informação. Tudo isso para entender de você como é que você, presidente do Sindicato dos Jornalistas de Goiás, como é que tá o mercado do jornalismo atualmente. Jornalista ganha bem? Não ganha bem igual jogador de futebol. Tem alguns que ganham bem, o resto é jogador do Vila Nova, da Napolina, que ganha 4, 5 mil reais por mês. Jogador do Vila ganha mais. Entendeu? Então, assim, não estou Respeite brincando o com o Vila Nova, sou Tô torcedor do Vila. É porque você faz uma Eu também apela sou. para o público. Mas é interessante que aí, vamos falar uma coisa séria aqui. O Sindicato de Jornalistas de Goiás, que eu presido, nós somos filiados à Federação Nacional dos Jornalistas, que é a FENAGE. Né? E foi feita uma pesquisa no Brasil. O Brasil tem 5.546 municípios. Em 4.000 não há jornalista para fazer o jornalismo local. Né? E as pessoas querem saber a informação da cidade dela. Por exemplo, uma pessoa que mora em Aragoiânia, ela não quer saber se caiu uma árvore lá no Jardim Guanabara. Ela quer saber se a ponte que vai para a região tal do município dela está passando para ali para a fazenda. Então, precisaria ter esse jornalismo lá. Né? E por que não tem? Porque jornalismo custa caro. Para fazer jornalismo, você tem que usar um telefone, usar energia elétrica, usar um carro para se deslocar. Né? Então, tem custos para fazer jornalismo. E, em função disso, a Federação Nacional de Jornalistas, com apoio da Federação Internacional dos Jornalistas, que fica em Bruxelas, na Bélgica, está tentando trazer para o Brasil uma proposta que já foi colocada em prática na Austrália e parece que na França está bem adiantada, na Inglaterra também, que é o quê? A taxação das grandes plataformas. Porque nesse momento que a pessoa está nos assistindo, ela teve que entrar no YouTube ou usar um buscador para ver o programa. Quer dizer, aqui tem um custo para produzir esse programa. Né? Embora meu cachê seja simbólico. Né? O meu nem existe, gente, imagina. Mas tem, sim, o programa tem um custo. Aqui tem 3 pessoas que não estão sendo vistas aqui, mas que trabalham, que precisam receber. Então tem um custo para montar esse podcast. Né? O que acontece? Tem mais gente, tem gente na ilha, tem social media, qual que é a proposta? Designer. Você entra no YouTube. Pelo YouTube, você entra no Google apenas pelo Google. Quando eu entro lá no site do UOL, eu entro no JohnnyCast, eu uso o buscador, seja qual for, seja o YouTube, seja as redes sociais, Instagram e tal, para buscar alguém que produziu o conteúdo que me interessa. Sim. Só que quem faz publicidade e ganha, é o dono da plataforma. Nós não somos detentores dos meios de produção. E é isso. Isso aí assim, o que a gente quer? A proposta da Federação Nacional de Jornalistas é taxar as grandes plataformas para que, se eu entrei no YouTube atrás do JohnnyCast, a partir do momento que eu entrei, você consiga ter um percentual do lucro enorme que essas plataformas têm em cima do conteúdo que elas não produziram. Sim. Eles não produzem nada, são um bando de parasita, e eles faturam e vendem em cima de um produto que eles não ajudam a produzir. E a proposta foi aprovada na Austrália, na França. E a gente está trazendo para o Brasil, pela Federação Nacional de Jornalistas, taxar as grandes plataformas para que parte dos lucros seja revertida aos produtores de conteúdo e também nesses 4.000 municípios que não têm, que a gente chama de deserto de informações, que a gente possa, um cara que quer montar um blog, um podcast lá em Aragoiânia, lá em Varjão, lá em Professor Jamil, ele possa ser remunerado a partir dessa taxação das grandes plataformas que faturam, ganham e não produzem nada. São um bando de parasita, entendeu? Porque eu não entro no Google atrás do site UOL por causa do Google, eu entro por causa do site que teve um custo para produzir aquela informação. Sim. Como a pessoa entrou aqui para assistir, ela não fala, vou ver o YouTube. Aí o YouTube joga um comercial antes lá e a estrutura não ganha nada. Eu até queria falar, existe no YouTube, por exemplo, existe a monetização do YouTube, mas assim como você falou dos grandes jornalistas, quem ganha é quem está realmente grande. A gente, quando começa a produzir conteúdo, a gente tem um custo. A gente tem um custo de estúdio, tem um custo de produção, tem um custo de edição. E quem garante
que a monetização dos grandes podcasts que tem muita audiência, quem garante que ela é justa? Não, mas eu tenho certeza que não. Então, é isso que a gente está buscando. Frente ao que as plataformas o projeto ganham... foi apresentado no ano passado, vai ser apresentado agora, no início dos trabalhos legislativos em fevereiro, para quê? Tem uma taxação sobre o grande lucro que esse povo ganha, o Zuckerberg, todo mundo lá que tem plataforma de busca, ganha, né, para ser revertido a quem produz o produto que eles vendem sem ter ajudado a produzir coisa alguma. Essa é a grande proposta que a federação quer, e aí a gente quer todos os comunicadores, independente de ser jornalista ou não, nessa luta junto, porque é a luta. Se a gente tem mais recursos para distribuir para quem está produzindo conteúdo, a gente tem uma forma de pôr diversidade ao alcance da população. Que aí o cara vê um podcast com um cara falando nordestino, um cara do sul, seja um programa... Eu falo assim, eu gostaria muito de ver na rádio, já tem programa de evangélico, católico, eu gostaria muito de ver um programa de religião de matriz africana, um programa de umbanda. Nunca teve, eu espero que um dia chegue a ter, né? Porque você tem programa espírita, você tem programa católico, 300 de tudo quanto é tipo de evangelho, e nunca teve um programa de religião de matriz africana, e, no entanto, tem pessoas que professam religião de matriz africana. Sim. E elas não estão representadas e não têm acesso a informações. Então, é uma forma de você trazer a diversidade, taxando as grandes plataformas, distribuindo melhor os recursos para quem se propõe a criar conteúdo, e aí os conteúdos diversos. A gente tem quase 200 mil podcasts no Brasil. É um número enorme. É uma diversidade enorme. Você tem podcast de futebol, tem podcast LGBT, tem todos os assuntos. E as pessoas, se forem remuneradas, nós vamos poder, sim, ter acesso a produtos de melhor qualidade e as pessoas serem justamente remuneradas por que elas estão produzindo. Ô, Cláudio, você acha que isso aqui vai derrubar os outros meios, os outros veículos? Você acha que o que a gente está fazendo aqui, por exemplo, no futuro vai substituir o que é feito em emissoras de rádio ou não? Não, eu acho que se complementam. As pessoas estão ouvindo a gente agora, por exemplo, além de quem está assistindo no YouTube, estão ouvindo em plataformas de áudio, tipo Spotify, Deezer. Assim, um programa de debate igual esse, né, um podcast, mas não substitui, por exemplo, uma cobertura de um acidente. O podcast não vai fazer. Não. Né? Então, assim, vão se complementar. A gente está passando para as pessoas que estão nos ouvindo agora ou nos vendo, né, informações que ela pode acessar a qualquer momento. No caso de um acidente, uma queda de avião, não, ela quer o imediato. Aí é um jornalismo né, instantâneo, naquele momento que precisa ser feito ali, que aí você pode depois ter um podcast sobre por que o avião caiu. Né? Mas a cobertura, então, são formas de se complementar, como se levar a informação para as pessoas, eu acho que veio para ficar, né? E esse conteúdo, porque é uma forma de você, como eu disse, abrir espaço para a diversidade, né? Social, sexual, cultural do Brasil. E aí as pessoas vão ter, às vezes, como se identificar. Né? E falar, cara, olha, a pessoa fala uma coisa que eu gosto de ouvir, eu concordo com ela, eu discordo e tal, mas ela vai ter a chance de ver isso. Mas a gente precisa, né, fazer a remuneração justa de quem está produzindo conteúdo. Vamos entrar nisso aí. Eu não sou formado em jornalismo, Cláudio. Eu larguei a faculdade no 6º período. Eu comecei a estudar em 2008, que foi bem o ano em que tirou-se a obrigatoriedade do diploma. Mesmo assim, eu fui até o 6º e parei para trabalhar. Eu já trabalhava com comunicação, não tive tempo, usei essa desculpa. E tá lá, talvez volte, conclua. E aí, você falando... E aí, eu acho que esse é um ponto de que é possível produzir informação e tudo sem ser formado. Sim. Eu acredito na formação, eu quero ainda concluir. Mas agora, partindo disso e vindo para esse ponto da valorização, como é que a gente vai fazer o profissional de jornalismo, não o Bonner, que está lá ganhando muita grana, o cara que está começando aqui em Goiás, o cara que está começando um jornal impresso, pegou uma editoria, como é que a gente vai fazer esse cara ser remunerado para que compense esse cara dedicar? Você falou, jornalista tem que estudar, tem que se dedicar, tem que entender, tem que saber um outro idioma e tal. A conta não parece que não sabe, a balança pesa mais para um lado, assim. Como é que a gente vai valorizar a ponto das pessoas quererem ser jornalistas, assim, porque não só por paixão, mas porque é uma grande carreira financeiramente também? Bom, você falou uma coisa que você não é formado. Não. Eu acho assim, a questão de trabalhar com informação, embora seja presidente do sindicato jornalista, o fundamental
Né? Não é a formação, embora eu tenha essa formação pela Universidade Federal de Goiás, mas a pessoa trabalhar com ética. Porque não adianta ter diploma e não ter ética para trabalhar. Né? Aí mentir, aí o topa tudo pela audiência. Né? E aí, às vezes, uma pessoa não formada tem mais ética do que um formado e pode ser que ele esteja fazendo um jornalismo melhor do que quem tem formação. É uma coisa polêmica, é ruim eu falar isso como presidente, mas a questão é que, primeiro, a ética, que é pessoal e depois profissional. Se você não tiver isso, você não vai para lugar nenhum. Deixa eu aproveitar e perguntar uma fofoca. Dentro do sindicato do jornalismo, não tem muito embate, não? Justamente por isso aí, os caras, bicho, você tá queimando nós lá, o que você tá fazendo lá. Não. Até não porque, tem, não. olha, na última eleição eu fiquei até achando ruim, quando teve o resultado, que eu fiquei me achando o Kim Jong-il do Cerrado, porque votaram, porque votaram 66 pessoas e as 66 votaram em mim. Entendeu? Não, então foi uma coisa. Eu brinquei, falei assim, eu mandei apagar a oposição. Né? Mas é uma brincadeira, porque a gente faz trabalho com credibilidade defendendo o jornalista. E aí, a segunda parte da sua pergunta. Se você não formou, imagina eu que eu fiz 3 anos de odonto na Federal, larguei e fui fazer jornalismo. Poderia ter sido um bom odontólogo? Eu tenho certeza que não, que eu não gostava. Né? Então, assim, o mundo pode não ter ganho um grande jornalista, mas com certeza perdeu um péssimo dentista. Então, assim, na minha profissão, eu não ganhei em termos de valores o que poderia ganhar um bom jornalista com a biografia que eu tenho aqui em Goiás. Entendi. Eu acho que eu tenho um dos melhores currículos aqui em Goiás de quem não saiu daqui. Mas é uma profissão que eu adoro. Você trata com... Eu posso estar aqui com você, daqui a pouco eu posso estar falando em outro tipo de veículo. Então, você não tem rotina. Agora, as pessoas têm que entender, os jornalistas, aí no final da sua pergunta, como é que a gente vai remunerar o jornalista bem remunerado? Primeiro que ele tem que entender que ele é um trabalhador que vende a sua mão de obra. A sua mão de obra é intelectual, mas é mão de obra. Então, quando você está ganhando mal, você que é jornalista, não pode ter vergonha de fazer uma manifestação, de fazer uma paralisação, de fazer uma greve. Eu tenho muito orgulho de ter trabalhado na TV Brasil Central e quando eu era diretor, a gente decidiu fazer uma greve lá e eu cheguei para o presidente da empresa e falei assim, olha, eu estou entregando o cargo de diretor e vou fazer piquete. Aí o pessoal, mas você é diretor? Eu falei, não, eu sou jornalista. Pode me tirar, o cara pode me demitir agora, chegar lá, já nem sou mais nada. Agora, ser jornalista, ninguém vai me tirar. E nós fizemos uma greve de 60 dias, eu fiquei 60 dias no piquete. E quando terminou, o presidente me convidou para voltar para o cargo. Falei assim, porque você é um cara de palavra, você é um cara de posição. Né? Então, o jornalista tem que entender, você é um trabalhador e não pode ter vergonha de dizer que está ganhando mal, você tem que ter vergonha de não estar lutando para ganhar bem. Então, quando a gente faz anualmente a nossa campanha salarial, a gente tem baixíssima adesão das pessoas, né? Vai em redações, às vezes as pessoas nem olham para a gente que é do sindicato. Sim. Porque ele acha que... Essa palavra sindicato, ela tem uma parcela da população que tem um ranço, assim. Você falou sindicato, a pessoa só quer minha contribuição, não, é para que serve o sindicato? A primeira coisa que eu pergunto, quando alguém fala assim, o sindicato não faz nada por mim, eu falo assim, você é filiado? Não. Então, o que é que você já fez pelo sindicato para você vir cobrar o sindicato? Boa. Então, se você não fez nada, você não está autorizado a cobrar de mim, não. Qual que é o piso do jornalismo? O piso hoje em Goiás é R$ 2.750. Né? Por quantas horas? Por 5 horas diárias, a gente teve uma reposição de quase 10%, com baixa adesão da categoria aos movimentos. Foi muito em função da luta da diretoria. Né? O sindicato ele vive da contribuição dos seus filiados, ao contrário das autarquias, que são a OAB e os conselhos, que você é obrigado a pagar, o sindicato você não é obrigado a pagar. Sim. Então, assim, o sindicato ele vive da contribuição, o presidente e diretores não ganham nada para estar lá. Tá? Eu estou lá porque eu acredito que só há vitórias coletivas a partir da luta coletiva. Se você fizer uma greve sozinho, eu trabalho na emissora tal, eu vou fazer uma greve sozinho. Então, amanhã você vai passar no RH. Exatamente. Agora, se fizer a greve de todo mundo junto, o RH vai ter que vir negociar. Então, não há vitórias se as lutas não forem coletivas. Eu acredito nisso. Eu não preciso do sindicato. Né? Eu tenho meu patrimônio, eu tenho meu trabalho, eu tenho minha renda e muitas vezes eu gasto meu dinheiro para ser presidente do sindicato. Por quê? Porque eu acredito, depois de muitos anos como presidente, como dirigente sindical, que o sindicato é importante para ajudar os jornalistas, porque se depender da empresa, o piso seria hoje o salário mínimo.
Se o E uma sindicato Coca não 2 luta, litros. se o sindicato não luta, E um City Pass. se o sindicato não luta, o pessoal, o piso é baixo. Sem o sindicato seria muito menor que isso, porque a empresa não ia fazer graça para você, não. É o capital de trabalho. O comunismo, embora tem gente que está correndo atrás de voador com medo do comunismo, ainda acha que existe, ele não existe mais. Mas o capitalismo, a luta principal é o capital de trabalho. E o capital ganha lucrando sobre o seu trabalho. E quanto mais ele baixar o seu salário, mais ele vai lucrar. É isso que o trabalhador, o jornalista trabalhador tem que entender. A gente vive num mundo onde existe fã de milionário, Cláudio. Essa discussão, a gente precisa muito falar sobre continuar falando sobre... O Elon Musk é demais. Você acha ele demais? Vai trabalhar para ele. O cara quer que o cara trabalhe 80 horas por semana. Entendeu? Quando você chegar em casa, sua mulher sai correndo, os filhos começam a chorar, que mãe, entrou um homem estranho aqui em casa. Porque o cara quer que as pessoas trabalhem 12, 14 horas por dia. Aí o cara vai em casa para dormir. Né? Esse é o Elon Musk, que é o ídolo de alguns babacas aí, que acha que... aí talvez até o Milô possa ter uma frase assim, quando você começa a torcer, você é jacaré, começa a torcer pro Tarzan, fica difícil assistir o filme, né? Você vai morrer no final. Você vai morrer no final. E as pessoas é isso. A pessoa, ela nasceu para ser jacaré, que é o trabalhador que é explorado, independente de ser bem ou mal remunerado. O Bonner ganha 300 mil, mas ele dá 10 milhões de lucro para a empresa. Então, ele tinha que ganhar 5 milhões. O William Bonnemer, né, que nem Bonner ele chama, ele é Bonnemer. O nome dele é Bonnemer. Aí ele porque ficava meio repetitivo, 2 N's, tanto que a filha dele nas redes sociais é não sei o que Bonnemer. É o nome dele, ele fez um nome, tipo um nome artístico. Entendi. Por que o Faustão ganhava 3 milhões na Globo? Porque ele dava 30 de lucro. Então, ele pegava um pedacinho do lucro e dava para ele. Né? Agora, você que é jornalista, vai ganhar R$ 2.700, tenha certeza que a empresa, se a empresa não estiver ganhando muito mais que os 2.700 para te pagar, ela vai te mandar embora. Exato. Né? A conta não fecha, a conta só vai fechar para o seu lado. Então, e se você estiver dando muito lucro para a empresa e ganhando pouco, é o momento de fazer essa negociação. Exatamente, mas fazer negociações coletivas. Né? Então, assim, que a gente conversa. Uma vez eu falei para um diretor da organização GM Câmara, falei, que eu vou mandar um jornalista de 5 embora, contratar 2 de 2.500. Falei assim, não faça isso, porque você, embora você tenha formação no ITA, não sei o quê, o cara tinha 500 cursos, até para me impressionar, ele entrou na reunião comigo com uma blusa de Stanford. Nossa, eu quase morri de impressão. Meu pai nem dormi, de tão impressionado que eu fiquei, né? Com aquela bobagem. Falei, olha, não adianta você... É o LinkedIn humano aqui, o cara. Assim, não adianta você pegar, colocar, em vez do cara sair, o repórter sair num Celta, sair numa Hilux, não adianta você comprar o equipamento 3D, que foi lançado ontem pela Sony, pro cara, e pagar 2.500. É melhor você pagar 10 mil pro cara e mandar o cara para a rua com um celular de Celta, porque se ele estiver bem humorado, bem incentivado, o produto do jornalismo, independente de qual plataforma seja, ele depende do bom humor e do incentivo do profissional. E isso só existe se ele for bem remunerado e bem valorizado. E o bem valorizado não é tapinha nas costas, é no contra-cheque no final do mês, porque tapinha nas costas não paga boleto. É isso. Comunicador, ele tem que estar sempre de bom humor, ele tem que estar sempre pronto, ele tem que estar sempre disposto. Quando você encontra aquele repórter de TV, ele tem que estar bem vestido e tal, porque ele representa a empresa o tempo todo, cara. Você chega para trabalhar. Quando eu era diretor de televisão, uma vez mandei... Você não é diretor mais? Não, o pessoal já está querendo deixar currículo já. Assim, uma vez eu fui mandar a equipe para Goiás Velho e a equipe era da televisão. Era um repórter, um cinegrafista, um auxiliar e um motorista. Aí o cara falou, não, vamos pôr o repórter e o motorista no Hotel Vila Boa, que era o hotel chique de lá, e manda o motorista auxiliar para uma pensão. Falei, vai ficar todo mundo no mesmo hotel. Claro. Eles estão representando a emissora do governo e não vai, cara, dormir debaixo da ponte para economizar a grana, não. Foi todos para o mesmo hotel. Sensacional. Entendeu? Então, assim, aí... Como é que você quer que o cara apresenta, fique bem-humorado, apresente, se ele acabou de vir correndo da rua com 500 boletos correndo atrás dele? Não tem como, aí. Ô, Cláudio. O cara tá lá assim, rapaz, vai acabar o gás lá em casa e eu tô aqui apresentando. Tô cobrindo acidente aqui no Guanabara. O celular que só toca ao colega do meu filho me cobrando a mensalidade. Como é que você quer ter um produto? Você que é o dono do veículo, ter um produto de qualidade, se você não valoriza o trabalhador que faz o produto que você vende. Não tem jeito. Não bate. Essa matemática não bate. Cláudio, com essa fala
poderosa para os comunicadores, principalmente quem está começando na comunicação. E diferentemente do Elon Musk, eu não quero que você fique aqui além do tempo combinado. Eu vou te agradecer demais por ter topado essa conversa. Eu vou deixar você se despedir da galera. Vamos acompanhar, eu quero que as pessoas acompanhem o site da FENAGE, fenage.com.j no final, .org.br, que nós estamos lutando pela taxação das grandes plataformas para que programas como esse, para que jornalistas que querem trabalhar em pequenas cidades, em pequenos veículos, tenham a possibilidade de fazer o bom jornalismo e serem remunerados por isso. É a nossa grande luta agora no governo, nesse governo que está se iniciando. Muito obrigado pelo convite. Valeu, Cláudio. Você que assistiu a gente, muito obrigado por ter assistido. Deixa aí o seu comentário sobre a nossa conversa, deixa a sua curtida, compartilhe o conteúdo e na próxima semana tem mais um episódio do Johnnycast. Tchau! Tintim aqui. Vamos lá. Aê, muito bem.